Nós estamos na terceira semana da série Felicidade de Cabeça para Baixo, a partir ou com pano de fundo de um livro de Shawn Ashore, O Jeito Hardware de Ser Feliz. E a gente tem trabalhado, a gente leu o livro e tem pego algumas das ideias que ele traz para falar de que no meio nessa universidade tão renomada, onde todo mundo quer estar, de repente, nos primeiros meses, as pessoas que conseguem ingressar, que são escolhidas a dedo entre uma multidão de pessoas, começam a bater pino, começam a ter problemas emocionais e, de repente, saem dessa universidade, pedem transferência para outra e assim por diante. O capítulo do livro que a gente tem usado para pregação, para a temática de hoje, é chamado de investimento social. A tese dele é que as pessoas que conseguem ter interação social, elas sobrevivem, ou elas vivem as dificuldades que a universidade, que o ambiente do trabalho produz. Quem tem esses contatos sociais consegue se manter mais ileso de todas essas coisas. E, de repente, a gente começa a pensar em algumas palavrinhas que surgem no nosso contexto no tempo atual. Provavelmente todos vocês já foram convidados para participar na internet de uma rede de contatos. Se chama isso de network hoje. Todo mundo precisa ter contatos, porque alguém que não tem contatos parece que não tem chance nesse mundo. Uma outra palavra que quer fazer esse espaço do social um pouco, ou da socialização, é dos happy hour. E eu ia pedir para um dos americanos, não, eles ficam bravos quando eu falo de americanos, um dos canadenses. O Scott disse que quando eu chamo eles de americanos, ele prefere me chamar de argentino. Então, para vocês verem como a coisa é tensa, né? Eu ia dizer, traduzam happy hour. Mas já perdeu a graça, porque o Juninho já cantou em inglês, já perdi a piada da pregação. Então, umas 3 semanas atrás, andando em Curitiba, a gente tinha conferência de pastores lá. E andando no centro de Curitiba, 3, 4 barzinhos, todos eles chamando o pessoal para o happy hour, com desconto nas bebidas a partir das 16, 17 horas. E um dos barzinhos dizia assim: todo mundo merece um happy hour. Essas palavras sobre como a gente deve ter interação social, elas foram rapidamente captadas pelo mercado e se transforma isso em dinheiro. Mas parte de uma necessidade que nós temos. Quando eu vi essa frase em Curitiba, e agora lendo as coisas que o Shawn escreve, eu rapidamente lembrei. Meu pai teve um bar durante toda a minha vida. Eu não sei exatamente desde quando da minha idade, mas eu cresci dentro do bar que ele tinha. Ele teve o bar a maior parte da vida dele. E final de tarde, Três Coroas, as empresas encerravam seu expediente de trabalho às 5h18. Era um decídio do sindicato lá e era esse horário que todo mundo encerrava. 5h22. 5h23, começava a chegar gente no bar. E juntava todo final de tarde, nesse horário, 10, 12 pessoas que chegavam ali, depois do seu dia de trabalho, e alguns deles conseguiam tomar uma cerveja, os outros precisavam tomar muitas, alguns conseguiam conversar um pouco, jogar uma partida de bilhar e ir para sua casa, outros viravam à noite e tinham que ser tocados para fora do bar. Mas a maneira como eles se conheciam, a maneira como eles tinham laços, é que hoje, olhando para trás, me impressiona. Eu não estou defendendo a cultura de bar, não é isso. Eu estou só dizendo que aqueles homens, eles encontraram uma maneira de botar para fora um pouco das frustrações que eles traziam das empresas de calçado. Chegava gente de bicicleta, umas bicicletas surradas, chegava gente de carro importado.
Era um empregado que trabalhava lá na remuneração mais básica da empresa, alguns chefes de setor e inclusive alguns donos de empresa. E nesse momento todo mundo falava da mesma coisa. Se brigava por causa do Grêmio e aquele outro time pequeno do Rio Grande do Sul. Se brigava por causa de política. Mas no outro dia eles estavam lá de novo. Investimento social. O assunto de hoje é felicidade compartilhada. Ser feliz tem a ver com passar mais tempo com as pessoas que a gente gosta e que gostam da gente. Eu até escrevi para o Rafa hoje à tarde, ainda para descobrir a autoria da frase. O Rafa mandou essa frase para a gente durante a semana, de um podcast que ele ouviu e ele não lembrava mais quem era o autor. Ser feliz tem a ver com passar mais tempo com as pessoas que a gente gosta e que gostam da gente. Nosso assunto hoje é felicidade compartilhada. Nós só podemos compartilhar aquilo que nós temos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Os dois assuntos iniciais dessa série foram: a felicidade começa hoje. Em algum momento você precisa tomar as decisões necessárias, não para ter picos de alegria, mas para ser feliz. Semana passada o William falou como ser feliz em meio às dificuldades que a gente passa. E se isso está acontecendo na tua vida, se você já ouviu as outras 2 semanas e tomou decisões a partir disso, você já tem coisas para compartilhar. Nós só podemos compartilhar aquilo que é nosso, aquilo que nós temos, aquilo do qual nós tomamos parte. Do contrário, você está repetindo alguma coisa, assim como os papagaios fazem. Os papagaios repetem quase todas as palavras que nós ensinamos para eles. Mas não quer dizer que aquilo faça alguma diferença na vida deles. Teses do autor no livro. O Asher começa contando sobre a prova final do curso de bombeiros voluntários no Texas, de onde ele é. A prova final consistia em levar todos os novatos para uma fazenda com um grande galpão e um labirinto dentro desse galpão. E os veteranos então disseram para os que estavam na prova: tem um boneco no centro desse labirinto. Nós vamos tocar fogo nisso aqui. E vocês, 2 a 2, precisam chegar nesse boneco e salvá-lo. Eles tinham equipamentos de segurança, então o fogo não podia nada contra eles. Tinham um tubo de oxigênio que garantia para eles 1 hora para fazer o trabalho. E eles disseram para os novatos: em 10 minutos vocês devem conseguir fazer isso. Só tem uma última orientação. Vocês precisam ir de 2 em 2 e não soltem as mãos do outro. Porque uma das mãos o outro vai tateando na parede para vocês não se perder. E a mão que está livre você vai catando o boneco. E os veteranos ainda deram uma sacaneada neles, porque os óculos, que provavelmente eles não enxergariam muito, eles ainda sujam as lentes para de fato eles não enxergarem nada dentro daquela coisa. E eles tocam fogo, eles entram naquele troço e começa a esquentar e eles se desesperam já com o calor. E de repente soa o alarme do companheiro do Sean, dizendo que ele tinha mais 5 minutos de oxigênio. E eles dizem: mas não passou tanto tempo, e o desespero aumenta e ele pensa: foi um erro no equipamento. E o dele soa o mesmo bip. E aí o desespero bate, e no fim da história eles soltam as mãos, e agora no desespero é cada um por si. A história termina com os bombeiros veteranos resgatando os 2. Ele diz que só sente alguém pegando ele pelo colarinho e sendo levado para fora. E aí os veteranos depois falam com eles, dizem: o que vocês aprenderam disso? O que a gente aprenderia de uma situação dessas? A mensagem foi clara: não solta a mão. Ele diz: eu aprendi que sozinho eu não sobrevivo numa situação dessas. Quando o alarme soa na nossa vida, quando o desespero bate,
A quem você recorre? Investimento social tem a ver com isso. Os laços que nós vamos construindo ao longo da nossa vida vão ser os mesmos laços que vão servir de apoio no momento em que o alarme soar. E ele conta que no final ainda foi engraçado, porque os veteranos disseram duas coisas para eles. Não tinha boneco lá dentro. Os únicos bonecos que nós sempre temos que resgatar são os novatos, porque todos fazem igual. Ele disse: vocês estavam a 6 metros um do outro, engatinhando desesperadamente em círculo. Quando a dificuldade vem, é comum que a gente se isole e que no meio desse turbilhão de coisas, a gente comece a andar em círculos. E assim como foi com eles, precisa alguém que venha de fora e nos resgate disso. 3 frases ainda do livro que também vão ser projetadas para vocês. Quando formamos um vínculo social positivo, a oxitocina, um hormônio indutor do prazer, é liberado na nossa corrente sanguínea, reduzindo imediatamente a ansiedade e melhorando nossa concentração e foco. O Anderson e eu, a gente preparou as pregações juntas, o Anderson pregou de manhã. A gente foi olhar o que eram esses hormônios, e eu não olho em casa o que é oxitocina. Pode ficar ruim para nós, eu não vou explicar mais isso. Segunda frase dele, ele diz: cada conexão também reduz os níveis de cortisona, um hormônio relacionado ao estresse e que os ajuda a se recuperar mais rapidamente do estresse no trabalho e os prepara melhor para lidar com a pressão do futuro. Ele diz que esse investimento social, que essa ideia do compartilhar, faz com que, de um lado positivo, libere esses hormônios que vão nos fazer recuperar um pouquinho do juízo, e ao mesmo tempo contém esse hormônio que faz a gente paralisar. As duas coisas são positivas para nós seres humanos. A terceira frase dele ainda diz: da mesma forma como a comida e o ar, parecemos precisar dos relacionamentos sociais para prosperar. Precisamos do alimento sólido para o nosso corpo, precisamos da espiritualidade, precisamos dos relacionamentos. De alguma maneira, o ser humano parece não ser viável sem essas coisas. A gente pode, em alguns momentos, dizer: não vou mais comer. E a gente vai perceber que a gente não consegue manter essa posição por muito tempo. A gente vai comer porque o nosso organismo pede isso. Alguns organismos pedem mais do que outros. A gente tem a percepção de que a espiritualidade é necessária. A gente não sabe, a gente ser humano não sabe sempre fazer essa ponte de volta para um relacionamento com Deus. Mas essa necessidade da espiritualidade, ela acompanha o ser humano. E a necessidade dos relacionamentos? Nenhum de nós gosta de estar sozinho. Nenhum de nós foi criado por Deus para ficar sozinho. Você pode estar se alimentando bem, você pode estar frequentando uma comunidade de fé, mas se você não estiver disposto a relacionamentos, a investimento social, a compartilhar felicidade, alguma coisa no teu funcionamento como ser humano não vai estar bem, não vai dar certo. O que a Bíblia tem a nos falar a respeito dessas coisas? Se é verdade que o ser humano precisa, muito antes do Alshore, ou da psicologia positiva, descobrir isso, é algo que Deus pensou para o ser humano. Se não aparece na Bíblia, é porque Deus disse isso não é importante para o ser humano.
E o primeiro texto que eu quero citar para vocês, nós não vamos ler todos, mas vamos ler alguns, é de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 relata a criação do ser humano, e depois de Deus ter criado todas as coisas, também o homem, ele olha para o homem e diz: não é bom que você esteja só. Deus pensou em compartilharmos coisas ou não? É verdade, Deus cria a mulher e de repente nem todos nós somos casados, nem todos nós queremos isso é uma outra discussão. Mas Deus viu que o ser humano sozinho, mesmo com a presença constante e diária de Deus, a queda ainda não tinha acontecido. O ser humano tem uma relação direta com Deus. Deus conclui que não é bom que ele fique sozinho diante disso. Deus sabe que o ser humano funciona melhor se ele tiver companhia, se ele tiver com quem dividir os fardos, se ele tiver com quem compartilhar as alegrias. Não é bom que o homem esteja só. Segundo texto que eu quero citar para vocês é de Provérbios 17:17. A versão que eu botei também na projeção é da Bíblia Viva. Diz assim: o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo. Ele passa a ser um irmão. O amigo sempre é leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo. Ele passa a ser um irmão. Provérbios, que é uma coletânea de provérbios que expressa a sabedoria do povo do Antigo Testamento, chega a essa conclusão que nas situações limítrofes da nossa vida, aquele que está do nosso lado, ele não é mais apenas um amigo, ele é mais do que isso, ele é parte da nossa família. E talvez você tenha experimentado alguma situação assim já, de que no momento da dificuldade, a primeira pessoa que apareceu do seu lado, não foi um familiar, não foi o pastor, foi alguém com quem você tinha um relacionamento de muito tempo. Cultive esses relacionamentos. Terceiro texto, Evangelho de João, capítulo 21. Esse texto nós queremos ler. Capítulo 21 de João, ele acontece depois da crucificação e da ressurreição de Jesus. Os discípulos já sabiam da notícia da crucificação, Jesus já tinha aparecido ressurreto para alguns deles, mas mesmo assim as coisas não faziam sentido. Os discípulos devem ter pensado: poxa vida, o cara que recrutou a gente não está mais aqui. O cara que deu para nós o sonho de pescar homens não está mais aqui. Aquele que investiu 3 anos nos treinando não está mais aqui. Faliu a fábrica. Fechou. E agora? E Pedro diz, capítulo 21, versículo 3. Vamos ler o versículo 2 ainda. Estavam juntos. Mesmo nessa situação de crise, onde os sentimentos já estão embaralhados, eles estão frustrados, provavelmente com medo, mesmo assim eles permanecem juntos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. 3. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Afinal, é melhor ficar junto, Jesus ensinou sobre isso. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E a frustração aumenta. Se você se dedica a um novo empreendimento e a coisa não funciona, você volta atrás para aquilo que te dava segurança antes. Eles ganhavam a vida pescando.
Eles voltam atrás para aquilo que dá segurança e também não funciona. E agora? A surpresa vem no versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. O que muda nessa história? O que muda entre o versículo 2 e o versículo 9? Jesus chega, mas eles não reconhecem Jesus presente naquela situação. E agora, quando eles já estão desistindo, eles estão voltando para a beira da areia, porque não deu certo também isso. Eles percebem que há alguém ali. E Jesus está esperando eles com o happy hour. Tem bebida. Tem um petiscozinho. Melhor que isso. Só se não fosse peixe. Mas a história teria que ter acontecido em outro lugar. Jesus chama os discípulos para perto dele. Porque no meio da situação de frustração, de insegurança, Jesus mais uma vez se faz presente. Um churrasquinho com a equipe muda tudo. Atenção aí para os chefes. Um churrasquinho com a equipe muda tudo. Uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Outro texto, agora na sequência disso. Jesus manda que os discípulos permaneçam em Jerusalém até eles serem revestidos com o Espírito Santo que seria dado. Atos capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Os discípulos continuam juntos, eles continuam investindo um na vida do outro. É claro que não basta estar junto, e é por isso que o bar do meu pai, que é por isso que o happy hour tem o seu limite, porque não é só ficar junto, e essa é a perspectiva cristã disso. Onde 2 ou 3 se reúnem, eu estarei no meio deles. Jesus nos chama a nos reunirmos. E quando essas reuniões acontecem, Ele se faz presente. A ideia do culto, do grande culto, ela é muito bonita e eu não abro mão disso. Eu não acho que ser uma igreja só de casa seja uma solução. Mas aqui no grande grupo nós não conseguimos conhecer bem uns aos outros e isso para nós tem ficado cada vez mais claro para a nossa comunidade, que à medida que a presença nos cultos aumenta, nós precisamos qualificar, nós precisamos melhorar os nossos PGs, porque é o lugar do happy hour na igreja. É o lugar das pessoas se reunirem semanalmente para uma boa conversa. E agora vai complicar a vida para os líderes de PG. É o lugar para ter um peixinho assado. É o lugar para ter um pouquinho de pão. E o pessoal agora, os líderes de PG estão dizendo, mas tu sempre disse que é só um biscoitinho e café, agora está complicando. Continua sendo só um biscoitinho e um café. Quando vocês morderem no biscoitinho, imaginem um peixe assado. A gente entendeu que o culto é bom porque nós entregamos um louvor de uma comunidade a Deus. É um tempo de celebração, mas só esse momento de culto. Ele não nos ajuda porque nós conseguimos chegar aqui e sair sem que ninguém perceba a nossa dor. Sem que uma única pessoa consiga perguntar para nós o que está passando na nossa vida. Mas nos pequenos grupos isso é possível. Jesus se faz presente. E um último texto, que nós
já exploramos, já lemos ele algumas vezes nesses últimos tempos aqui. Filipenses capítulo 4. O texto de Filipenses, isso já foi dito também, ele é escrito por Paulo, é conhecido como a Carta da Alegria, é escrito por Paulo quando ele está na prisão, e é nesse texto de Filipenses que no Novo Testamento mais vezes vai aparecer a palavra alegria. E Paulo pode dizer da sua alegria por algumas razões, e nós fomos apontando isso já nas 2 últimas semanas, e eu quero só reforçar 3 ideias que o capítulo 4 traz para nós quando nós estamos falando de felicidade compartilhada. Paulo escreve assim a partir do versículo 10 do capítulo 4. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Paulo diz depois, não, vocês tinham interesse, mas vocês não haviam tido oportunidade de fazer isso. Paulo se alegra porque ele sabe que tem um grupo de pessoas que não está presente com ele na prisão, mas que está preocupada, que está junto com ele, ainda que não estejam presos. Ele não se sente sozinho, ele não se sente perdido, ele não se sente largado, ele sabe que tem pessoas com ele. E pode ter a nuvem mais escura de fumaça, com os olhos vendados, ele vai poder tatear e encontrar alguém que está do lado dele. A segunda coisa que o texto diz na sequência, 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. O que Paulo quer dizer com isso agora? Que essa comunidade de Filipos não é uma comunidade que só é amiga de Paulo quando ele está bem. Não é uma comunidade que só diz, não, Paulo nós conhecemos, ele pregou no nosso púlpito. Quando ele está por cima, quando ele pode, quando ele é o maior dos apóstolos. Essa comunidade está com ele quando ele está preso, sem razão. Participam com ele das suas tribulações. E não é assim que as pessoas vão se tornando mais próximas da gente, quando estão com a gente nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. E a gente consegue rapidamente, às vezes nós nos iludimos com isso. Quando a gente vai crescendo e sempre tem aqueles que aparecem porque o churrasco não é mais de paleta, o churrasco não é mais de um corte de segunda, mas no momento em que a gente tem que dar alguns passos atrás, alguns somem. Paulo diz, vocês não sumiram. Eu não tenho nada para oferecer para vocês agora. Mas vocês continuam juntos. Terceira coisa, versículo 16, vai dizer assim. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 vezes quando tive necessidade. Paulo reconhece que essa comunidade foi instrumento de Deus para suprir as necessidades que ele tinha. Felicidade, ela foi feita para ser compartilhada. Cada um de nós pode fazer escolhas com relação a isso. E de repente a gente se isola porque a gente sofreu alguma decepção com isso. A gente se isola porque, afinal de contas, eu dou conta da minha vida. Mas a pergunta é, a hora que soa o alarme, dizendo que você tem mais 5 minutos de oxigênio, para onde você corre? O que a gente faz com tudo isso? Eu tenho algumas sugestões. Convide alguém nessa semana
para tomar um café contigo no final de tarde. Só o café. Não precisa ter misto, não precisa ter o pão de queijo. Marca um lugar onde você vai tomar um cafezinho com alguém, onde você vai compartilhar a vida. Participe de um PG da comunidade. A gente tem espaço para pessoas que querem compartilhar felicidade e dificuldades. Ser feliz tem a ver com passar mais tempo com as pessoas que a gente gosta e que gostam da gente. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.